Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um relato. Essa é uma história real contada pelo Carlos. Sejam bem-vindos! Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Bruxa Valéria e a Santa Morte. Meu nome é Carlos e há alguns anos vivi essa experiência. Estava na universidade, levava uma vida um tanto estressada, porque trabalhava e estudava. Além disso, não morava com meus pais, porque me mudei para a cidade de Querétaro para estudar. Não houve nenhum motivo especial para eu ter escolhido esta cidade. Eu simplesmente queria começar a me tornar independente e morar longe dos meus pais, que foram muito superprotetores durante toda a minha vida. E aceito que naquele momento eles me deixaram muito sobrecarregado por causa do seu excessivo controle que eles tinham sobre mim. E assim que algum tempo longe de casa e da cidade me ajudaria muito para me forjar como homem. Quando cheguei a Querétaro, comecei a morar em um apartamento que aluguei com as economias que fiz um ano antes e fiquei feliz por não ter que dividir quarto com mais ninguém. Assim, eu tinha certeza que estaria tranquilo. O que não gostei é que não pude pagar um apartamento em uma área boa e tive que morar em alguns apartamentos que quase poderia dizer que estavam um tanto abandonados. E eu tinha vários vizinhos que pareciam ser malandros. Porém, a vantagem é que o local atendeu bem a necessidade e não comprometeu minhas finanças. Com o tempo, arrumei uma namorada que também era estudante da mesma universidade que eu. Sandra foi a primeira mulher com quem me relacionei na vida e a primeira com quem também conheci os prazeres da cama, porque meus pais sempre fizeram questão de assustar as poucas meninas que se aproximavam de mim. Anos atrás, eu teria vergonha de contar isso, mas agora entendo que cada um vive suas fases de maneiras diferentes. E não há nada de errado nisso. A vantagem que tive com Sandra é que, como eu tinha o apartamento só para mim, não precisávamos gastar em motéis, onde pudéssemos ter um pouco de privacidade. O ruim de Sandra era que ela era uma garota um tanto ciumenta. Então, muitas vezes brigávamos por qualquer coisa, principalmente quando uma mulher estranha se mudou para os apartamentos. Ela era uma mulher solteira. Já aparentava ter uns 46 anos e tinha uma jovialidade estranha na atitude e era óbvio que quando jovem ela era muito bonita. O nome dela era Dona Valéria. A mulher era divorciada e nunca em sua vida ela pôde ter filhos porque, apesar de consultar inúmeros especialistas, a tão desejada gravidez nunca aconteceu. Então, por meios naturais, não havia esperança de que ela pudesse ser mãe. Ela também não tinha família e ninguém a visitava em seu apartamento. Fora essas coisas, Dona Valéria usava roupas parecidas com as de uma cigana, mas sempre se vestia de negro. Quando chegou ao prédio, aquela senhora estava com dificuldades financeiras, porque na sua idade ninguém lhe dava um emprego formal. Assim que chegou, dedicou-se a lavar e passar roupas. Dona Valéria começou a bater de porta em porta em cada apartamento do prédio para nos oferecer esses serviços. Ela também ofereceu para algumas pessoas seus serviços de bruxaria e tarô. Para mim, todas essas coisas sobre ocultismo, bruxaria e xamanismo, eu não acreditava muito e, consequentemente, descartei que magia e todas essas coisas que pareciam absurdas pudessem existir. Quando Dona Valéria bateu na minha porta, eu abri e naquela manhã estava almoçando com Sandra no meu apartamento. Quando abri a porta, Dona Valéria se apresentou e começou a me oferecer serviços de lavanderia e de passar roupa. Ela me chamou a atenção pela cor clara de seus olhos e seus cabelos muito negros e, acima de tudo, por sua maneira educada de falar. Ela realmente não parecia uma mulher pobre. Quando eu disse a ela que aceitava o serviço de lavanderia, a mulher entrou no meu apartamento com um pouco de confiança excessiva.
Então não tive escolha, a não ser convidá-la para sentar no sofá, enquanto eu ia para o quarto pegar algumas roupas para lavar. Quando Dona Valéria foi embora, Sandra me fez uma cena de ciúmes que jamais esquecerei. Foi a primeira e a que mais me deixou traumatizado, porque ela reclamou a gritos que Dona Valéria me comeu com o olhar e que a mulher, com certeza, gostou de mim. Sandra afirmou que Dona Valéria voltaria em algum momento para tentar me seduzir. Enfim, não dei importância a essas coisas. Bom, para mim, aquela senhora não passava de outra pessoa no mundo e ela não tinha mais importância. 2 dias depois, subi ao apartamento de Dona Valéria, que ficava 2 andares acima do meu. Bati na porta e depois de 1 minuto a mulher saiu e perguntou se eu poderia voltar 1 hora depois, porque ela estava fazendo um trabalho especial e não queria ser interrompida. Não tive escolha, a não ser ouvi-la. Depois de 1 hora, subi novamente e quando bati na porta, Dona Valéria abriu e vi saindo de dentro uma mulher que estava chorando. Nem me passou pela cabeça o que estava acontecendo com aquela pobre mulher. Mas assim que ela saiu, Dona Valéria me convidou para entrar. E o que havia em seu apartamento foi algo impressionante e me fez ficar com os pelos arrepiados. Uma loucura, porque para começar, todas as cortinas eram pretas. E ela não tinha as luzes acesas no apartamento. Ela usava velas como iluminação. Também tinha um aroma de flores que me lembrou os velórios dos meus parentes falecidos. E bem no centro de sua sala havia algo que me perturbou por causa de uma imagem estranha, horrível e imponente. Diante dos meus olhos, a figura de uma estátua de Santa Morte, de 1,5 metro de altura. Antes desse dia, eu nem sabia que a Santa Morte existia e nem para que fins era usada. Eu fiquei apavorado ao ver diante de mim sua figura cadavérica, seu manto que se arrastava e caía por todo aquele altar até chegar ao chão. Em seus olhos, aquele rosto esquelético tinha um par de pequenas luzes que deixavam tudo ainda mais tenebroso. Dei um passo para trás quando a vi, e Dona Valéria me disse em tom de zombaria: "Não tenha medo dela, Carlos. Ela não vai fazer nada para você. Claro, se você não se meter com ela e não ofendê-la." Então Dona Valéria me deu um cartão e me disse que se um dia eu precisasse de um trabalho de bruxaria, ela ficaria feliz em fazer isso para mim. E também me pediu um favor para não falar o que eu tinha visto, porque nem todos os vizinhos sabiam disso. E se descobrissem, talvez começassem a incomodá-la. Peguei as roupas e estava pronto para ir embora. Mas Dona Valéria olhou para mim com seus olhos penetrantes e perguntou se eu queria acompanhá-la no almoço, porque ela havia preparado uns guisados e ela não queria comer sozinha. A verdade é que confesso que tinha medo da presença da Santa Morte naquele apartamento, mas também estava morrendo de fome, porque às vezes, por falta de tempo, não tomava café da manhã e comia apenas 1 ou 2 vezes por dia. Embora eu estivesse saindo, a mulher foi muito atenciosa comigo e estabelecemos muita confiança rapidamente. Uma vez conversando, tive o atrevimento de perguntar se a santa dela era tão boa porque ela não pedia dinheiro e deixava de lavar roupa. Dona Valéria baixou um pouco a cabeça e com uma risada tranquila me disse que tinha muito dinheiro antes de chegar ao apartamento, mas perdeu tudo porque uma vez usou os poderes da Santa Morte para fazer o mal. E ela deu toda a sua riqueza como uma oferenda. Mas ela também disse que Santa Morte devolveria tudo para ela no momento em que ela considerasse oportuno. Enquanto isso, ela teve que se adaptar a esse estilo de vida. Eu não entendi muito bem o modo de pensar de Dona Valéria, mas a respeitei. E quando terminei o almoço, agradeci, paguei pela lavagem de roupa e assim fui para o meu apartamento. Saí com uma sensação muito estranha, sabendo que tinha conhecido e feito amizade com uma bruxa. Quem diria? Eu que estava me preparando para ser psicólogo. Os dias passaram e toda vez que ia pegar as roupas lavadas na casa de Dona Valéria, era certo que eu ficaria para almoçar.
E como vocês podem imaginar, aquela atenção toda de Dona Valéria incomodava muito a minha namorada Sandra. Ela disse que Dona Valéria estava flertando comigo e queria me bajular, mas eu não sabia se isso era real. Não consegui perceber, mas Sandra me proibiu de continuar tomando café da manhã com Dona Valéria. Eu prometi a ela que faria isso, porém, secretamente dela, continuei tomando café da manhã com Dona Valéria, sempre que podia, e às vezes até a convidava para ir ao meu apartamento, porque a verdade é que me sentia muito sozinho, e sei que ela também. Por isso, apesar das suas estranhas ideias de bruxaria, foi muito agradável conviver com ela. Com o tempo, as coisas mudaram e tomaram um rumo muito radical. Sinto uma estranha ansiedade. Comecei a sentir que nos dias em que não via Dona Valéria, me sentia muito mal emocionalmente. Sentia muita falta dela. E vai parecer ridículo, mas sentia muito mais falta dela do que de Sandra, minha namorada. Logo, fui invadido pela ideia que com minha vizinha bruxa, as coisas estavam melhores. E senti que precisava muito da presença dela ao meu lado. Muitos pensarão que talvez Dona Valéria representaria para mim um amor de mãe ou algo parecido. Mas não, isso era diferente. No começo, eu não prestava muita atenção no que se passava na minha cabeça. Mas depois, à noite, antes de dormir, senti uma necessidade estranha de tê-la na cama comigo, abraçando-a, beijando-a, fazendo amor. E o fato é que a senhora estava muito bem conservada para a sua idade. E seus olhos eram lindos, porque, como eu disse antes, na juventude, ela com certeza foi uma destruidora de corações. A verdade é que naquele momento comecei a enlouquecer pela senhora. Estranhamente, acho que me apaixonei loucamente por ela. Senti que não me importava mais com o que os outros diziam. A Dona Valéria queria possuí-la, fazer amor com ela e, como um maluco, declarar meus sentimentos para ela sem que mais nada importasse, mesmo que isso significasse abandonar o relacionamento com Sandra. Não sei o que estava acontecendo comigo. Naquele momento eu estava ficando louco por aquela senhora. Então eu decidi que na próxima vez que eu fosse ao apartamento dela, depois do almoço, eu me declararia para ela. Quando estávamos conversando e tomando café, Dona Valéria estava fumando um cigarro com muita calma. E eu, com medo e o nervosismo à flor da pele, me aproximei dela e peguei o cigarro e dei uma fumada. E então me aproximei dos lábios dela lentamente e, como vi que ela não se afastou, dei-lhe um beijo bem suave. Quando tirei meus lábios dos dela, olhei em seus olhos para sentir sua reação. Por um momento, me passou pela cabeça que ela me daria um tapa, mas aconteceu o contrário. Ela me pegou pelo rosto com as mãos e nos beijamos loucamente. Naquela manhã, tudo aconteceu pela primeira vez, ansioso para sentir o calor da sua pele. Então, no desespero, tirei a blusa dela. Lembro que arrancou alguns botões. Dona Valéria só deu uma risada em sinal de que não se importava. Então tirei também a saia dela. Eu juro que ela era muito conservada, parecendo uma mulher de 20 anos. Momentos depois que ela também tirou minha roupa, pedi para irmos para o quarto, mas ela imediatamente mudou sua expressão e seu tom de voz mudou. Ela também fez um gesto de desaprovação com isso. Ela me disse que não gostou daquela ideia e me falou que antes de consumar o ato, havia 2 regras. Era que só podíamos fazer amor no apartamento dela e toda vez tinha que ser diante dos pés da estátua de Santa Morte. A segunda é que eu não deveria mais dizer Dona Valéria, mas simplesmente Valéria. E sem me deixar responder nada, ela me beijou novamente e me jogou contra o chão. Ela imediatamente subiu em cima de mim. O que seguiu, deixo para a imaginação de vocês. E confesso a vocês que até hoje, e com o perdão da minha atual esposa, mas naquela manhã, com Valéria, tive a experiência erótica mais incrível que já vivi. E o aroma da pele de Valéria, a intensidade de suas carícias, seu calor, sua dedicação,
São coisas que nunca irei esquecer. Naquele momento ardente, a idade foi apagada de nossos corpos e nossas almas se uniram em um maravilhoso momento de amor. Até esqueci que estávamos diante da imagem de Santa Morte naquela manhã. Confessei que estava apaixonado por ela e, para mim, felizmente, ela me disse que nosso amor não seria bom. Ela também me confessou que estava apaixonada, mas me pediu que, se eu quisesse que os encontros apaixonados continuassem, eles deveriam ser sempre no apartamento dela e aos pés da Santa Morte, tal como ela já havia me dito. Ocorreu-me imediatamente que os nossos encontros seriam uma espécie de oferenda para ela. E como Valéria já me tinha completamente encantado por ela, eu aceitei qualquer condição que ela impôs para ter encontros amorosos uma e outra vez. A verdade é que me sentia muito realizado. Estava nos meus melhores anos e me sentia uma máquina sexual. E a Valéria se via muito satisfeita com tudo isso. Ela também parecia muito feliz e eu já não me importava com o que os vizinhos diziam, porque passava muito tempo no apartamento da minha amante vizinha. O meu nível de dedicação foi tal que uma manhã a Sandra foi me visitar no apartamento. E sem dó lembro que quebrei o coração dela e disse que estava apaixonado por outra mulher e que eu não queria mais saber nada sobre ela. E então disse a ela que me perdoasse, mas que era melhor assim. Ela imediatamente suspeitou de Valéria e me disse que com certeza eu estava sendo enfeitiçado por ela e que com um trabalho de bruxaria ela me tinha bem amarrado. Eu não fiz caso e a deixei ir para que ela não me incomodasse mais. Sandra ficou arrasada e, sem pensar, ela se virou e foi embora, porque ela já sabia que minha vizinha bruxa era minha amante. Com Sandra fora de minha vida, eu estava completamente livre para fazer o que quisesse com a minha vida amorosa. Então continuei tendo aqueles encontros apaixonados com minha vizinha bruxa, que me tinha enlouquecido. E eu a amava tanto que sempre que tinha tempo livre, passava-o trancado no apartamento dela. E Valéria começou a me contar muitas coisas sobre bruxaria que achei muito interessantes. Nosso vínculo de confiança ficou maior. No entanto, por alguma razão estranha, nunca nos vimos fora do apartamento dela. Havia outra coisa estranha que eu não entendia. É que eu nunca podia entrar em seu quarto. Ela nunca me disse por quê. Simplesmente me pediu que, se eu a amava, nunca, por nenhuma razão, entrasse no quarto dela. Mas com o tempo, seu pedido despertou cada vez mais a minha curiosidade. Até que um dia aconteceu algo que me fez sair um pouco daquela bolha de cegueira em que eu estava imerso há tantos meses. Certa manhã, recebi um telefonema de Sandra. Ela parecia muito mal e me disse que estava muito doente e que precisava me ver com urgência. Confesso que fiquei muito preocupado em ouvi-la naquele estado. Então, saindo da universidade, fui direto para a casa dela. Ela estava deitada na cama, estava muito pálida e muito magra. Acho que eu havia esquecido tanto dela que nem percebi que ela estava ausente da universidade há mais de uma semana. E como ela era de outra sala, praticamente perdi todo o contato. Sandra, muito triste, me contou que estava fazendo muitos exames médicos porque não sabiam o que estava acontecendo com ela, além do fato de que era uma doença. Ela estava preocupada com sua saúde e com a minha. Sandra me confessou que semanas antes de terminarmos, ela já suspeitava que Valéria estava me enfeitiçando. Então procurou ajuda e contatou uma bruxa que estava fazendo algumas leituras de tarô para ela. Contou a ela sobre mim e a bruxa disse que eu estava trabalhado e também corria muito perigo. A bruxa disse a ela que ela estava sendo trabalhada pela mesma mulher que me enfeitiçou. Sandra me pediu para ter muito cuidado e ficar longe de Valéria, porque ela só estava me usando para fins de rituais. Ouvir tudo isso me fez uma explosão na cabeça. Foi aí que caiu a ficha e percebi que as palavras de Sandra estavam muito certas.
porque era estranho que Valéria não permitisse nossos encontros amorosos em outro lugar que não fosse aos pés da Santa Morte. Também comecei a pensar qual foi a razão pela qual ela não me deixava entrar em seu quarto. Quando vi Sandra naquele estado, me senti empenhado em fazer algo. Me senti culpado pelo que estava acontecendo com ela e tive certeza que sua doença era a causa de alguma bruxaria de Valéria. Então voltei para casa. Naquela mesma tarde fui até a casa da vizinha amante. Fingi que estava tudo indo bem e não falei nada da Sandra. Naquela tarde nos encontramos e comemos juntos, no apartamento dela. E como sempre, não podíamos deixar de ter um encontro apaixonado. Porém, naquela ocasião, eu não me senti completamente satisfeito quando terminamos. Fingi que estava dormindo e Valéria entrou no quarto, pegou uma toalha e foi tomar banho. Ela nunca trancou a porta do quarto. Ela confiava em mim e sabia que eu não violaria suas regras. Mas naquela tarde, quando ela entrou no banheiro, eu imediatamente e furtivamente abri a porta do quarto dela e, tomando cuidado para não fazer nenhum barulho, entrei. À primeira vista, o quarto dela estava muito arrumado e não havia nada fora do comum. Então, eu não entendia por que me foi negada a entrada naquele lugar. Admito que a curiosidade estava explodindo na minha cabeça. Então, abri as gavetas da cômoda, do armário, mas não encontrei nada lá fora do normal. Porém, quando olhei embaixo da cama, no chão, logo na outra ponta da cama onde Valéria não dormia, por ser uma cama de casal, havia 2 potes que, devido à escuridão do local, não vi no primeiro momento. Mas sem pensar, levantei-me e dei a volta na cama e me agachei para vê-los. Peguei a lanterna do meu celular e pude ver que os potes estavam separados por um espaço de 15 centímetros e cada frasco estava sobre um círculo de algum pó estranho. E notei que para um dos frascos o pó era branco e para o outro era pó preto. Enfiei a mão e tirei o que eu temia ser uma mistura impressionante. E bom, os 2 potes estavam meio cobertos, um com terra de cemitério e uma foto da Sandra apoiada na superfície. O outro pote tinha pétalas de rosas secas e algumas coisas estranhas, pedaços de ervas e no topo uma foto da Valéria e uma foto minha amarrada. Um medo, combinado com raiva, me invadiu e voltei a sair do quarto com cuidado. Abri a mochila que trouxe da universidade e escondi muito bem os potes. Fechei bem a mochila e fingi novamente que estava dormindo. Momentos depois que Valéria saiu do banheiro, levantei e falei para ela que tinha que ir porque tinha muito dever de casa para fazer. Ela não se opôs e eu me despedi dela, dando-lhe um último beijo com o qual concordava em deixá-la e esquecer toda aquela aventura. Assim que cheguei ao meu apartamento, analisei os potes e sabia que não era uma boa ideia tocá-los. Então, na manhã seguinte, faltei à aula. Bem, liguei para Sandra para me dizer onde estava aquela bruxa que ela consultou para poder levar as garrafas para ela. Quando eu cheguei com aquela mulher, chamada Diana, fiquei surpreso que, sendo tão jovem, ela já se dedicava a essas coisas, já que a garota deveria ter pouco mais de 20 anos, e me surpreendi ainda mais quando vi que ela também tinha várias estatuetas de Santa Morte em seu consultório. Porém, essa moça rapidamente me deixou muito confiante. Então, comecei a conversar com ela sobre todas as coisas que vivi com Valéria em seu apartamento. A cara que Diana fez me fez pensar que tudo estava muito ruim. Mas Diana me disse que no final da sessão ela me contaria mais detalhes sobre o que estava acontecendo comigo, porque primeiro ela tinha que me limpar e depois poder quebrar a bruxaria que havia sido feita com as garrafas. Diana me deu um líquido amargo para beber. Era uma espécie de mistura e começou a rezar e soprar a fumaça de um charuto em mim. Então Diana colocou galhos de ervas estranhas em uma espécie de banheira e me pediu para entrar e tomar banho por meia hora. Quando terminei, Diana me avisou que nos 2 dias seguintes eu iria estar com uma febre e eu teria uma diarreia terrível.
Então ela me pediu para não sair do meu apartamento por pelo menos 48 horas, para quebrar a energia ruim da Valéria. Eu não deveria vê-la, nem ligar para ela nos dias que minha purificação estivesse acontecendo. A bruxa me garantiu que Sandra e eu ficaríamos bem e que ela intercederia por nós sem problemas diante de Santa Morte, para pedir que aquelas maldições que Valéria lançou sobre nós pudessem finalmente acabar. E Diana me disse que ela também tinha muitos pactos fortes com Santa Morte e que certamente a santinha dela atenderia seus pedidos. Além disso, Diana me explicou que o que Valéria realmente pretendia com o que ela fez conosco foi primeiro separar Sandra e eu, e depois me fazer cair loucamente apaixonado por ela. O que agora vejo que, sem dúvida alguma, ela conseguiu. Mas o que me tirou o fôlego e me perturbou foi saber, pelas palavras da bruxa Diana, que Valéria, certamente em nossas noites de paixão, só queria fazer amor aos pés da santa porque havia pedido à Santa Morte o milagre de poder engravidar. E em troca disso, Valéria estava oferecendo a nossa energia sexual, emanada durante o ato. Diana me explicou que a energia sexual tem um poder impressionante de criar milagres, e Valéria sabia disso muito bem. Por isso, percebi que para Valéria eu era apenas um objeto de uso, para um plano muito egoísta para ela ser mãe. No momento em que descobri todas essas coisas, o meu amor por Valéria se foi magicamente. Agradeci a Diana pela ajuda e fui para o meu apartamento, mas não antes de pegar os suprimentos necessários para sobreviver aos 2 dias que Diana me pediu para não sair de jeito nenhum. Então fui e me tranquei, e assim como Diana disse, a febre esteve prestes a me matar. A diarreia era tão intensa que devo ter perdido uns 5 quilos ou mais. Nunca me senti tão mal na vida. E exatamente como foram as instruções de Diana, não saí do apartamento ou cheguei perto dela. Fiquei muito surpreso por Valéria não ter ido me procurar. E confesso que tive medo que ela tomasse alguma represália contra mim e fizesse alguma outra bruxaria. Quando os 2 dias se passaram, na última noite, eu estava exausto e dormi de tal forma que me desconectei completamente de tudo. No dia seguinte, eu já me sentia um pouco melhor. Estava pronto para sair. Então, preparei minhas coisas para ir para a universidade. Mas antes de abrir a porta, notei que tinha um bilhete no chão. Alguém deve ter empurrado por baixo da porta e eu presumi imediatamente que o bilhete era de Valéria. E com efeito, quando o abri, era assim que estava escrito. Com a sua própria caligrafia, dedicou-me algumas palavras nas quais se desculpou e disse-me que o seu amor comigo tinha sido real, mas ela não queria se comprometer comigo porque a diferença de idade tinha um peso muito grande. No bilhete, ela também se desculpou pela bruxaria que fez comigo e com Sandra, e me avisou no final do bilhete que, enquanto eu dormia, ela contratou uma equipe de mudança para tirar as coisas dela, para ela ir morar em outro lugar. Fiquei muito aliviado ao saber que ela já havia ido embora e que as coisas estavam bem, entre aspas, entre Valéria e eu. E corri para ver Sandra, para contar tudo a ela as coisas que aconteceram. Ela também foi curando aos poucos e nossas vidas voltaram ao normal. Entre Sandra e eu não existia mais um relacionamento, mas tínhamos uma amizade linda que até hoje nos reunimos às vezes para tomar um café e conversar um pouco. No entanto, devo dizer que o destino é muito estranho, porque 2 anos depois, andando pela cidade num dia como outro qualquer, voltei a ver Valéria. Eu a vi de longe, cansada. Ela tinha perdido aquela jovialidade que a caracterizava. Mas vocês nem imaginam o que vi. Valéria estava grávida. Isso me preocupou porque ela, com certeza, estava enfeitiçando algum jovem. E, finalmente, Santa Morte concedeu-lhe o milagre de ser mãe. Mas admito que fiquei muito feliz por ela, pois era o seu desejo. Ela ansiava muito por isso. Depois desse dia, nunca mais a vi. Mas espero que o bebê que ela teve tenha crescido em um lar cheio de amor e carinho.
Essa foi a minha estranha experiência com a bruxaria e com Santa Morte. E foi assim que conheci o poder extraordinário da Santíssima Morte. Também entendi que ela não é má e que tudo depende de quem usa seu poder. E embora eu me dedique à psicologia e saiba que não há evidências de que bruxaria ou magia são reais, para mim, pelo menos, essas coisas existem. Fim desse relato. Não esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho para que o YouTube entregue as notificações quando tiver vídeo novo. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.